Vamos aprender a palavra de Deus? Começa agora, Teologia do Avivamento com pastor e professor Anderson Dias. Teologia do Avivamento. Fala, galera top das galáxias, quem fala aqui é o pastor Anderson Dias. E nós estamos dando início a mais uma aula, nossa sexta aula dessa grande matéria que nós estamos aprendendo, a doutrina de Deus. Mas antes eu gostaria que você prestasse atenção nesses dois comunicados aqui. Primeiro, nós vamos falar aqui que precisamos da sua ajuda, né? Então nos ajude aí para o crescimento do canal. Você aí deixando o seu like, esse joinha importante, se inscrevendo no nosso canal, que é muito importante, e ativando as notificações para sempre que chegar um vídeo novo, o YouTube te comunicar. Não esqueça também de compartilhar para o maior número possível de pessoas, nos ajudando esse vídeo a chegar mais longe e a gente podendo ajudar mais pessoas, ok? Acesse o nosso site amigosdoavivamento.com.br. Ligue e participe pelo nosso WhatsApp 011 95901 7043. Vamos aprender com o profeta. Bora lá, galera, isso aí, tá? Faça tudo isso aí que a gente pediu, né, para nos ajudar para o crescimento do nosso projeto. Bora para a aula. Bom, na quinta aula, que foi a aula passada que nós tivemos, dessa grande matéria aí, importantíssima, né? A doutrina de Deus. Aprender um pouco a respeito de Deus, ao que Ele, nosso Deus, deixou de relatos. Na quinta aula, nós aprendemos sobre a veracidade de Deus, lembra? O conselho de Deus, a sabedoria e a soberania. E hoje, sexta aula aqui nas minhas anotações, nós vamos falar dando continuidade aos atributos de Deus. Então hoje nós vamos falar da vontade de Deus, a justiça de Deus e falar bastante sobre a questão da bondade, ok? Lembrando que vontade, o que é vontade em relação às coisas de Deus? Vontade, ela expressa o atributo de autodeterminação de Deus, mediante o que ele age e sempre de conformidade com o seu poder e a deidade, porque ele é Deus, sustentando assim todas as coisas. E obviamente é para o bem nosso. A vontade de Deus é importante. Aí nós vamos falar da justiça. A justiça é a lei que é parte da natureza de Deus, a qual nós temos um modelo mais elevado de lei, porque Deus não é homem, é diferente. E aí nós vamos terminar sobre a bondade, que é uma ideia do termo de que Deus, em todo sentido, ele é bom. Ele é bom e perfeito. Essa perfeição aqui é justiça, tá? Então nós vamos aqui agora começar. E para começar a aula de hoje, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração. Sempre importante orar para a liberação da atmosfera da sua casa, desse ambiente, deste momento. Pense em Deus nesse momento e vamos orar, amém? Vamos falar com Deus. Nosso Deus, nosso Pai, Sagrado Espírito Santo, quero te agradecer neste momento, Pai,
e louvar o teu santo nome. Nesta sexta aula que nós estamos aqui, Senhor, gravando, tudo preparado para a glória do seu santo nome, eu peço, Senhor, nos direciona, nos capacita para que possamos entender, compreender a tua palavra, sempre dentro do que o Senhor deixou para nós. Não queremos ir além, jamais, Senhor. Mas também não queremos deixar de compreender o que o Senhor deixou e permitiu para todos nós. Por isso eu declaro, Senhor, o nosso amor e a nossa dedicação neste momento, no nome de Jesus. E nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Bora lá então, galera. Vamos aprender um pouco mais aí, né? Vamos começar aqui pela vontade de Deus. Essa matéria, nós vamos falar especificamente aí, dando continuidade aos atributos de Deus, tá? Como você tem aprendido até agora, vai aprender mais ainda. Vamos lá. A vontade de Deus. Como um ser existente em si, o nosso Deus, que é o dominador do universo, que inclusive criou pelo seu poder, tá? Foi pelo poder de Deus que ele criou tudo. O nosso Deus, ele é o quê? Ele é soberano. E por isso ele é dotado de vontade própria. Deus faz o que quer, mas ele estabelece algumas coisas, porque a vontade e o querer de Deus, elas independem de motivações exteriores. Então Deus está bem porque está todo mundo tratando ele bem. Você vai ver na mitologia grega que os deuses lá, eles ficam maus quando, né? Não, Deus não depende de nenhuma motivação exterior. Então não oscila a vontade de Deus. Observe aqui em Salmos 135, verso 6. Salmos 135, verso 6 diz: tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Então, a vontade de Deus, ela é soberana. Vamos ver a vontade de Deus em relação à criação. Vou te dar alguns textos bíblicos nisso, tá? Observe a vontade de Deus na criação. Então, observe ali em Colossenses, capítulo 1, verso 16, que vai falar sobre a criação dos anjos. A vontade do Senhor na criação, ele criou os anjos. Gênesis capítulo 1, verso 1. A vontade do Senhor na criação dos céus e da terra. Gênesis capítulo 1, verso 22 e 23. Fala sobre a vontade do Senhor na questão da recriação do planeta. Mais para frente nós vamos falar um pouquinho de criação e recriação. Observe também a vontade de Deus na criação em Gênesis 1, 26, que foi a formação do homem. A vontade de Deus quanto à criação, também em Gênesis capítulo 2, verso 18 e verso 21. A formação da mulher. Foi a vontade de Deus, que isso não foi obra do acaso, não é como o Big Bang, a teoria da explosão. Interessante que a ciência diz que tudo que se existe, provado cientificamente, tem que ter uma comprovação. Alguém averigou. Quem averigou a tal da explosão de bilhões de anos atrás? Mistério, né? A vontade de Deus quanto à criação também em Isaías, capítulo 40, verso 26, que fala sobre a sustentação do universo. Olha que interessante
A vontade de Deus à criação. E a vontade de Deus quanto a Israel? Porque Israel existem promessas do Senhor, um amor muito grande também por Israel, né? Por isso que nós devemos sempre orar pela paz em Jerusalém e prosperaremos. Nossas torres de oração sempre terminam as orações dizendo que haja paz em Jerusalém. Então, em relação a Israel, a vontade de Deus, observe ali em Gênesis capítulo 12, muito texto bíblico hoje, tá bom? Verso 1 ao 3. Nós vamos ver a vontade de Deus em relação à chamada de Abraão para sair da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que Deus lhe mostraria. Tá entendendo? Então isso aqui é em relação a Israel. A vontade do Senhor quanto a Israel também, observe aqui em Gênesis 15, verso 4, que fala da promessa de um filho e o nascimento como um milagre, né, de Israel, o segundo na linhagem patriarcal. Tá vendo aqui a vontade do Senhor na formação de Israel? Você pode observar também em Gênesis 28, do verso 10 ao 15, que fala da eleição de Jacó como cabeça da família e como pai dos 12 patriarcas, né, dos quais adviriam o quê? Israel. Então, ainda em relação à vontade de Deus quanto a Israel, temos também Gênesis capítulo 50, verso 20, que fala da eleição de José ao elevado posto de governador do Egito, com o propósito de salvar Jacó e seus filhos, porque eles iriam morrer de fome numa época de grande escassez de alimento. Ó, a vontade de Deus aí. Só coisa boa, né? Então a vontade de Deus ainda quanto a Israel, você pode observar em Deuteronômio, capítulo 29, do verso 5 ao 6, que fala da condução de Israel durante os 40 anos pelo deserto, até aquele grande momento da entrada em Canaã, a terra prometida. E o último ponto aqui, da vontade de Deus quanto a Israel, vamos para Romanos, capítulo 11, examine do verso 1 ao 32. Você vai ver ali a preservação histórica de Israel, apesar deles rejeitarem Jesus como Messias, né? Ali, em relação a fazer uma nação próspera sobre a consumação, dentro da consumação dos séculos. Então nós falamos da vontade de Deus quanto à criação, quanto a Israel, e não podemos deixar de falar da vontade de Deus quanto ao homem. Então, quanto ao pecador, porque existe o homem pecador, em particular a vontade de Deus é que ele se converta, não é que ele seja condenado, a condenação é consequência da escolha. Mas a vontade de Deus é que ele se converta. Observe aqui, ó, Isaías 55, verso 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, a vontade de Deus quanto ao pecador é que ele se arrependa. E a vontade de Deus em relação ao cristão, em relação à sua santificação. Observe aqui esse texto um pouquinho maior, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 3 a 8, que diz assim: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não como desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus.
e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Destarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Então ele quer que nós nos santifiquemos, e ele dá base para isso. É a vontade dele. Observe um Deus que só tem vontades boas, tá? Vamos falar agora de um outro atributo, a justiça de Deus. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Vamos aprender com o profeta. Bora lá. A justiça de Deus. Então, a justiça de Deus, ela está relacionada também com a santidade. Justiça e santidade de Deus caminham juntos, tá? A nível de compreensão, estou dizendo isso, tá? Então, alguns teólogos mais respeitados, eles conceituam a justiça de Deus como uma forma de santidade. Eles chamam de santidade transitiva. Olha que interessante, né? Pesquisa um pouquinho sobre isso, santidade transitiva. E qual a ideia fundamental da justiça? Então, entre os homens, se pressupõe haver uma lei. Isso é uma coisa natural, a qual o homem deve sujeitar-se e obedecer. Existe a lei e o homem precisa se sujeitar e obedecer. Mas quanto a Deus é diferente. Deus não é homem. Então não existe uma lei. A lei existe por ter erros. Então não existe uma lei a qual Deus possa estar sujeito. Eu tenho que fazer isso. Não. É diferente. Então nós vamos ver a justiça absoluta. O que seria a justiça absoluta em relação a Deus? Deus é infinitamente justo. Então é uma justiça absoluta. Só Deus pode ser totalmente justo em si mesmo, tá? A justiça, ela também se manifesta especialmente, eu posso dizer que a justiça se manifesta especialmente em dado a cada um correspondente aos seus méritos, né? Ou seja, ela revela claramente o trato. Então, a justiça é o tratar de Deus para com o homem. Então, antes de qualquer coisa, você precisa entender que a justiça divina, ela é governativa. Em virtude dessa justiça, Deus tem instituído um governo moral no mundo e impondo uma lei o quê? Justa sobre os homens. Só que tem uma promessa também de recompensa para o obediente e tem também uma advertência, que é o castigo para o transgressor. Principalmente o Antigo Testamento, ele manifesta Deus como o quê? Como legislador de Israel. Você vai observar isso lá em Isaías 33, verso 22. Tá? Então você vai ver ele como legislador tanto de Israel como de todas as nações de uma forma em geral. Então observe também aqui sobre a justiça governativa de Deus. Tá? Então eu quero colocar aqui 3 pontos da justiça governativa de Deus. Primeiro ponto, a justiça distributiva de Deus. A justiça distributiva, filhos, ela vai designar a retidão de Deus na execução da lei. Então, por exemplo, com a distribuição de recompensas e castigos. É a retidão de Deus. Então, muito cuidado. Você colhe
que você planta. Isso é a justiça distributiva de Deus. Aí nós temos na justiça governativa também a justiça remunerativa de Deus. Quer dizer, a manifestação da recompensa de Deus aos homens e aos anjos. Tá? Sobre a justiça distributiva de Deus, eu vou deixar um texto para vocês aqui, ó. Isaías 3:10. Tá? A justiça distributiva, a primeira que eu falei. E a justiça remunerativa, que é a recompensa em relação aos homens e os anjos, você vai observar em Hebreus 11:26. E a terceira coisa que eu queria falar sobre a justiça governativa de Deus é a justiça retributiva de Deus. Nós falamos da justiça distributiva, a justiça remunerativa e agora a justiça retributiva. Se refere o que, pastor? A aplicação do castigo, que é uma manifestação da ira divina de Deus. Você vai observar lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8. Então isso é a justiça. Vamos para a bondade de Deus? A gente tem mais coisas para falar aqui em relação à bondade de Deus. Amigos do Avivamento. Vamos aprender com o profeta. Bora lá então. A bondade de Deus. Vamos falar um pouquinho a respeito disso aí. Tem bastante coisa para falar sobre a grande bondade de Deus. Tá? A bondade de Deus, ela se manifesta em diferentes níveis, que vai abranger os santos, os anjos, os filhos de Israel, a igreja em si, abrange muitos níveis. A bondade de Deus, ela não deve ser confundida com a sua ternura. São duas coisas diferentes, tá? Deus é bom no sentido transcendente da palavra, porque significa absoluta perfeição, significa perfeita felicidade em si mesmo. E nesse sentido, disse Jesus ao jovem rico, lá em Marcos, capítulo 10, verso 18. O que Jesus disse ao jovem rico nesse sentido? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Então, de fato, nós observamos que Deus é a fonte de todo o bem e assim se apresenta de vários modos na Bíblia. Reconhecendo isso, disse no seu tempo o salmista Davi, lá em Salmos 36, verso 9. O que o salmista diz? Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Olha que interessante. Todas as bênçãos que nós gozamos na vida que vivemos hoje, e as que ainda vamos gozar no futuro, elas emanam de Deus, de um Deus bondoso, a bondade de Deus. E isso em diferentes graus. Por que diferentes graus? Porque todos os homens estão em situações espirituais diferentes. Alguns levam essa aula a sério, outros, quando dá, fazem. Ou seja, uns mais e outros menos. Então a bondade de Deus, ela tem também níveis para os homens. O salmista, ele celebra aqui um texto, você pode ver em Salmos 145, verso 9, 15 e 16. Então nós observamos nesse texto que o salmista, ele celebra essa bondade através das palavras. Olha o que o salmista diz. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dá o alimento.
Abres a mão e satisfaz de benevolência a todo o vivente. Olha que interessante que o salmista coloca para nós. E eu vou colocar ainda algumas referências bíblicas, tá? Sobre a bondade que você vai observar aqui na Bíblia. Então vamos lá. Salmos 36, verso 6. Diz assim em relação à bondade: a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. É a bondade. A bondade de Deus também em Mateus 6, 26, que diz assim: observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? É a bondade de Deus. A bondade de Deus também em Lucas, capítulo 6, verso 35. Amai, porém, que diz assim, né? Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nada, nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então a bondade de Deus é algo assim sobrenatural. Em relação à bondade de Deus, nós observamos o amor dele. Não é verdade? Quando se fala de bondade, se lembra do amor. Então, para distinguir o amor divino, nós podemos assim defini-lo como a perfeição de Deus pela qual ele é impelido, tá? Isso eternamente a se comunicar conosco. Então é a demonstração do amor de Deus, a comunicação. Deus, ele ama o homem, mesmo em seu estado de queda. Porque acerca deste amor, testemunha o Senhor Jesus Cristo lá em João 3,16, que é um texto muito conhecido. Tá? Que diz assim, ó, cadê o texto? Aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a bondade de Deus em relação ao seu amor. A bondade de Deus agora em relação à sua graça. Lembrando que graça no grego é charis, tá? Eu estou pronunciando o português com CH, charis, tá? E charis é uma coisa bem interessante, né, da graça. No geral, filhos, pode-se dizer que graça é uma dádiva gratuita em relação à generosidade de Deus para com os homens, que, lembrando, nós não temos direito de reclamar. A graça é favor não merecido, tá? É a pura bondade de Deus. A graça de Deus é o manancial de todas as bênçãos espirituais concedidas aos pecadores que todos nós somos. E isso é o que nós vamos ler lá, anote aí, ó, Efésios 1, versos 6 e 7. E também Tito, capítulo 2, verso 11. E eu vou deixar mais uns textos bíblicos em relação à graça também, tá? Então, lá em Romanos 3, 24, diz que por graça foi que o caminho da redenção se abriu para nós. Como também em Atos 18, 27, tá? Diz que pela graça nós recebemos o dom de Deus em Jesus Cristo, nós pecadores. Tá bom? Pela graça também, lá em Romanos 3, 24. Pela graça somos justificados. Um outro texto que fala também dessa bondade em relação à graça está em João 1,16, que diz que pela graça fomos enriquecidos com dons espirituais diversificados
E para terminar a questão da graça, Efésios capítulo 2, verso 8, diz que pela graça nós herdamos definitivamente a salvação. Então Deus é muito bom. Eu falei da bondade do Senhor em relação ao amor dele, a graça e agora a sua misericórdia. Tá? Detalhar isso, por que você... Pastor, mas eu já sei isso. Tá? Você precisa saber para ensinar. Você não precisa saber para você. Porque vão ter dúvidas, vão ter seitas, vão ter ateus, vão ter pessoas que querem compreender e você vai saber explicar. A bondade de Deus agora em relação à sua misericórdia. Se a graça, no caso, é divina, ela vai sentenciar o homem como culpado, que é um favor não merecido, né, isso diante de Deus, que vai trazer o perdão, tal. A misericórdia, aqui no caso, ela distingue o homem como alguém cansado, sob o fardo do pecado, que necessita urgentemente de ajuda espiritual. Isso é misericórdia, diferente de graça, né? Vamos para a Bíblia? A Bíblia em relação à misericórdia. Deuteronômio 5:10. Vai falar da misericórdia de Deus que é gratuita. Lá também em 1 Crônicas 16:34, diz que a misericórdia de Deus é para sempre. Não tem prazo de validade, né? Lá em Êxodo capítulo 20, verso 6, diz que gozam da misericórdia divina aqueles que temem a Deus. Tá vendo aí, ó? E lá em Salmos 145, 9, diz que as misericórdias de Deus estão sobre todas as suas obras. A ação de Deus é uma ação de misericórdia, é uma ação de oportunidade. E já estamos chegando ao término, tá? Entre os judeus existe uma crença antiga e muito interessante acerca da misericórdia e da justiça divina. Segundo essa crença, Miguel, que é o executor dos juízos de Deus, possui apenas uma asa nas suas costas, o que faz voar bem devagar, enquanto que Gabriel, o executor da misericórdia, ele possui duas potentes asas, o que faz voar mais apressadamente. Em relação a isso, o rabinismo judaico usa essa ilustração, filhos, para ensinar que Deus está mais apressado em ter misericórdia do homem do que levá-lo a juízo. Mostra, porém, que se o homem rejeitar a misericórdia que é gratuita e oferecida pelo próprio Deus, mais cedo ou mais tarde ele será julgado e será castigado pelo Deus das muitas misericórdias. Amém? E nós vamos ao término desta grande e sensacional aula. Eu espero que você tenha gostado, tá? Nos ajude no crescimento desse projeto. Você pode também visitar o nosso Instagram. Olha o Instagram aqui, ó. Nosso Instagram bateu 22K. Participe também, eu vou começar a colocar vários conteúdos ali, nosso Facebook também, tá bom? Nós temos uma rádio 24 horas no ar. Você pode ouvir a nossa rádio trabalhando, fazendo os afazeres de casa, na condução, inclusive tem temas teológicos. Nós temos os debates muito fortes. E logo mais, nós estamos voltando com o nosso podcast. Nós vamos trazer teólogos, pessoas espertas, conhecidas aí para grandes debates em nome de Jesus. Infelizmente ou felizmente, por missão cumprida, estamos chegando ao final da nossa grande aula da matéria Doutrina de Deus. E eu espero que essa sexta aula te ajude a crescer como pessoa, como homem de Deus, em todos os sentidos. Tamo junto. Fui. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai.